Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. Hoje, temos pela frente um tema que, em algum momento da vida, vai cruzar o caminho de absolutamente todas as famílias. Ah, com certeza. Mais cedo ou mais tarde é inevitável. Exato. Nós vamos mergulhar em um documento bem detalhado, focado no direito civil brasileiro. Mais especificamente, o capítulo 8, Sucessão Legítima, Ordem de Vocação Hereditária. É um nome que assusta um pouco no início, né? Cheio de termos técnicos. Muito. E a nossa missão aqui é justamente transformar o que parece ser um jargão jurídico denso, cheio de incisos e parágrafos, num mapa fascinante e muito claro. Vamos entender exatamente quem tem direito a quê quando alguém falece sem deixar um testamento. E sabe, é fundamental destacar o porquê de quem está nos acompanhando se importar com isso. Falar sobre sucessão e herança costuma ser um grande tabu. Porque envolve a perda de alguém querido, né? Não é um assunto fácil. Pois é. Mas a verdade nua e crua é que a sucessão legítima afeta o patrimônio de qualquer núcleo familiar. Entender essas regras legais é um atalho muito valioso. Com certeza. É o tipo de conhecimento prático que ajuda a evitar conflitos familiares devastadores, previne surpresas desagradáveis e, forma base para qualquer planejamento financeiro sólido. Porque se a pessoa não decide, o Estado decide por ela. Exatamente. Quando as pessoas não decidem o destino dos próprios bens, a lei já tem um roteiro super rigoroso pronto para entrar em ação. Conhecer esse roteiro evita que o patrimônio de uma vida inteira seja distribuído de uma forma que o falecido talvez nunca quisesse. Ok, vamos desvendar isso. Vamos começar pela fundação de tudo. O material foca na sucessão legítima, também chamada de sucessão ab intestato, que, traduzindo, é quando não há um testamento. Mas o tem está tonta que a lei não entra em cena apenas quando a pessoa não deixou testamento algum. Existem outras situações em que essas regras são ativadas e o Estado precisa intervir, certo? Certo. A ausência total de testamento é só a primeira das 5 hipóteses que o nosso documento lista. O Estado também assume o controle em outras 4 situações muito específicas. E quais seriam essas outras? A segunda é o testamento parcial. Imagina alguém que fez um documento lá no cartório, bonitinho, mas só incluiu a casa da praia e a fazenda. E esqueceu do resto. Esqueceu de mencionar as contas bancárias, os investimentos, os carros. A lei entra justamente para decidir quem fica com esse patrimônio que sobrou, digamos assim. Faz sentido. A terceira situação é o testamento inválido, que é quando, por algum defeito jurídico, tipo a falta de testemunhas adequados, o documento é considerado nulo ou anulável pela justiça. A justiça, basicamente, rasga o papel. Na prática, sim. Aí a quarta hipótese é o testamento caduco. Isso ocorre quando o documento perde a eficácia no mundo real. Como assim no mundo real? Por exemplo, se a pessoa que ia receber a herança falece antes de quem redigiu o testamento, o documento caduca. Ah, entendi. E, por fim, a quinta hipótese é a renúncia ou exclusão por indignidade. Nossa, essa última soa bem pesada. Exclusão por indignidade parece enredo de novela. E muitas vezes é mesmo. Acontece quando o herdeiro comete atos tão graves contra o falecido, como uma tentativa de homicídio ou fraudes, que a lei o proíbe terminantemente de herdar qualquer coisa. Bloqueio acesso total. Total. Nesses casos, a sucessão legítima assume o controle como se esse herdeiro indigno ou aquele que simplesmente renunciou à herança nem existisse. Ou seja, a lei tem uma rede de segurança de aço para garantir que os bens não fiquem flutuando no vazio. Exato. E essa rede de segurança segue um ranking oficial. O famoso artigo 1829 do Código Civil estabelece a ordem de vocação hereditária. Pelo que eu li aqui, é uma fila muito rígida. Como funciona essa dinâmica de quem passa na frente de quem? Essa fila é regida pelo que o direito chama de princípio da preferência de classes. A lógica por trás disso é proteger o núcleo familiar mais próximo. Uhum. O legislador entende que o patrimônio deve descer para a próxima geração antes de subir para a geração anterior ou ir para as laterais. É um sistema de exclusão em cascata. E como são essas classes? O artigo divide a família em 4 classes. Em primeiro lugar, vem os descendentes, que às vezes dividem o pódio com o cônjuge sobrevivente. Em segundo lugar, os ascendentes, que sempre dividem com o cônjuge. Certo. Em terceiro, o cônjuge sozinho. E em quarto lugar, os parentes colaterais. O ponto crucial aqui é o seguinte: Uma anula a outra.
Exatamente. Se há alguém na classe 1, as classes 2, 3 e 4 sequer são chamadas para a leitura do testamento. Elas são totalmente bloqueadas. Ok, vamos colocar isso na prática para quem nos ouve visualizar melhor. Digamos que um homem chamado João faleça. Ele deixa filhos, mas também tem uma mãe viva e um irmão. Quem ganha essa queda de braço pela herança? Os filhos levam tudo. Por estarem na primeira classe, os descendentes criam um escudo impenetrável. A mãe fica sem nada. A mãe, que é ascendente e está na segunda classe, não herda absolutamente nada. E o irmão, que é um parente colateral da quarta classe, muito menos. A existência de uma única pessoa em uma classe superior zera as chances de todas as classes abaixo dela. E dentro dessa mesma classe vencedora, digamos que o João tenha filhos, mas também tenha netos. Os netos entram nessa divisão ou a proximidade faz alguma diferença aí? A proximidade faz toda a diferença através do princípio da preferência de graus. A regra geral manda que o parente mais próximo exclua o parente mais distante dentro da mesma classe. Então, filhos passam na frente de netos? Isso. Os filhos são parentes de primeiro grau, os netos são de segundo grau. Logo, os filhos herdam e os netos ficam de fora. No entanto, o Código Civil traz uma exceção vital a essa regra. É o direito de representação, previsto no artigo 1851. Espera, deixe-me ver se entendi o conceito de representação. Se uma mulher, a Maria, falece e um dos filhos dela já tinha falecido antes dela, os filhos desse filho falecido, ou seja, os netos da Maria, entram na jogada? Isso não vira uma bagunça matemática na hora de dividir? A matemática se adapta para ser justa. Pensa o seguinte, se aplicássemos a regra do grau friamente, os filhos vivos da Maria levariam tudo e os netos órfãos ficariam desamparados. O que seria bem cruel. Exato. Com o direito de representação, a lei permite que esses netos assumam o lugar do pai falecido. Ah, eles representam o pai? Perfeito. Se a Maria deixou 2 filhos vivos e 3 netos de um filho que já faleceu, a herança é dividida primeiro em 3 partes iguais, uma para cada filho original. Certo. Os 2 filhos vivos pegam 1/3 cada. Aquele último terço que seria do filho falecido é então dividido igualmente entre os 3 netos. Eles representam a raiz do pai. Achei isso de uma sensibilidade imensa do legislador. Protege exatamente quem já sofreu uma perda prematura na família. E o que é fascinante aqui é como a lei evoluiu ao longo do tempo para garantir a equidade. Como assim? Quando a gente olha para a sucessão dos descendentes no Código Civil de 2002 e na Constituição Federal, o artigo 227 cravou algo histórico: a igualdade absoluta. Antes não era assim? Não. No passado, o direito fazia distinções terríveis. Hoje, não existe mais qualquer diferença se o filho é do casamento atual, de um relacionamento anterior, se é adotivo ou se nasceu fora do casamento. Todos do mesmo barco. Todos são descendentes de primeira classe. Ponto final. Não há frações menores ou tratamentos discriminatórios. Isso é um avanço civilizatório gigantesco. Agora, vamos entrar no que costuma causar a maior dor de cabeça nos planejamentos familiares. A gente viu que os descendentes herdam primeiro, mas eles nem sempre herdam sozinhos, certo? Longe disso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o viúvo ou a viúva entra no jogo dependendo do tal regime de bens escolhido lá no momento do casamento ou da união estável. Como a gente descomplica esse nó? O segredo é dividir as situações em 2 grandes blocos. Quando o cônjuge não concorre com os filhos e quando o cônjuge concorre. Tá, vamos para o primeiro bloco, então. O cônjuge não herda junto com os descendentes na comunhão universal. A razão é simples, mas exige que a gente entenda o conceito de meação. Que é a metade. Isso. Na comunhão universal, o parceiro já tem o direito automático à metade de absolutamente tudo que o casal construiu ou herdou. Essa é a meação. A lei entende que, com 50% de todo o patrimônio garantidos, o viúvo já está financeiramente protegido. Entendi. Portanto, os 50% que eram do falecido vão integralmente para os filhos. Exatamente.
E existem outros regimes onde o cônjuge também fica de fora dessa herança dividida com os filhos. Sim. Na separação obrigatória, que é aquela imposta pela lei para proteger pessoas mais velhas ou em certas situações jurídicas, o cônjuge não herda junto com os descendentes. E o caso mais complexo é o da comunhão parcial, quando o falecido não deixou os chamados bens particulares. Bens particulares seriam aquelas coisas que a pessoa já tinha antes de casar ou que recebeu por doação e herança. Precisamente. Se todo o patrimônio foi construído junto durante o casamento, o viúvo já tem a sua meação, a sua metade ali garantida. A herança, que é a outra metade, vai toda para os filhos. Certo. O cenário muda de figura, e aí entra no nosso segundo bloco, quando o cônjuge passa a concorrer com os filhos. Isso acontece na separação convencional de bens. Que é quando eles escolhem separar tudo. Isso. Também acontece na participação final nos acrestos, que é um regime mais raro, focado na divisão contábil do que foi adquirido no casamento, como se fosse um balanço de uma empresa. Uhum. E o mais importante de todos, na comunhão parcial com bens particulares. Vamos colocar números nisso para quem acompanha a gente não se perder. Imagina que o João era casado com a Maria pela comunhão parcial. Eles tiveram 2 filhos. O João faleceu e deixou 300 mil reais que ele tinha recebido exclusivamente de uma herança do avô dele. Ok, um bem particular. Isso. Como isso é um bem particular do João, a Maria não tem aquela meação. Ela não é dona da metade disso só pelo fato de ser casada. Como fica essa conta? Como a Maria não tem a meação desses 300 mil, a lei a transforma em herdeira, para que ela não fique de mãos abanando sobre esse patrimônio específico. Ela entra na divisão da herança. Ela senta à mesa junto com os 2 filhos, o bolo de 300 mil reais é dividido por 3 cabeças, a Maria ganha 100 mil, que equivale a 1/3, e os 2 filhos recebem 100 mil cada um. O cônjuge entra na concorrência e impede igualdade com os descendentes sobre esses bens particulares. Mas e se a família for muito grande? Deixe-me tentar visualizar isso com uma analogia. Manda. Imagine uma pizza grande representando a herança. Se o casal teve 5 filhos, na hora de dividir essa pizza entre a viúva e os 5 filhos, seriam 6 pedaços. A viúva ficaria com uma fatia bem pequena, algo em torno de 16%. Isso não deixaria o cônjuge em desvantagem? A sua matemática está corretíssima e foi exatamente essa preocupação do legislador. Para evitar que o cônjuge fique com migalhas em famílias numerosas, o Código Civil aciona um freio de emergência no artigo 1832. Que freio é esse? A regra da cota mínima. A lei diz que, se o cônjuge que sobreviveu for o pai ou a mãe de todos os herdeiros com quem ele está dividindo essa pizza, a fatia dele nunca pode ser menor que 1/4 do total. Ou seja, 25% garantidos. Garantidos. Então, voltando à pizza, a lei tira 25% logo de cara, entrega para a viúva e os filhos que lutem pelo resto. De certa forma, sim. A viúva trava sua parte em 25%, sobram 75% da pizza na caixa. Esses 75% são então divididos igualmente entre os 5 filhos, o que resulta em 15% para cada um. A engenharia legal equilibra a proteção do viúvo com o direito dos descendentes. É um equilíbrio delicado. Muito. E o detalhe crucial aí é que, se houver filhos exclusivos do falecido na jogada, como filhos de um casamento anterior, essa garantia dos 25% cai por terra. Ah, a regra muda. Muda. A divisão volta a ser matemática, contando cabeça por cabeça, para não prejudicar os enteados com uma regra que beneficiaria apenas a madrasta ou padrasto. Um sistema cheio de travas de segurança. Isso cobre perfeitamente a primeira classe. Mas me faz pensar, e se a pessoa não tiver filhos? Nem netos, nem bisnetos, a herança simplesmente fica bloqueada? Longe disso. Se não há ninguém na primeira classe, a herança pega o elevador e sobe na árvore genealógica. Entramos na segunda classe, os ascendentes. Pais, avós, bisavós... Isso. E a lógica dos graus continua valendo. O ascendente mais próximo exclui o mais distante. Se o falecido deixou pais vivos e também avós vivos, os avós estão fora. Os pais, em primeiro grau, levam tudo, dividindo meio a meio. E quando começamos a subir a árvore, e faltam pessoas de um lado da família? Como assim? Digamos que o João faleça sem descendentes. Os pais dele também já faleceram. Restaram apenas os avós. Só que a configuração é assim. Os 2 avós paternos do João estão vivos,
Mas do lado da mãe, o avô materno já faleceu, restando apenas a avó materna. Certo. 3 avós no total. Temos 3 avós sobreviventes. Se dividíssemos o dinheiro por 3, cada um levaria um terço. É assim que funciona? Essa seria a dedução natural, mas o direito segue outro caminho aqui. O artigo 1836 introduz a regra da linha paterna versus materna. Linhas diferentes? Exato. A lei determina que, havendo igualdade em grau, já que todos são avós, mas diversidade em linha, a herança é cortada ao meio. 50% do patrimônio é destinado à linha do pai e os outros 50% à linha da mãe. Então, o que tudo isso significa para aquela avó materna solitário? Significa que a avó materna, por ser a única representante da linha da mãe, leva os 50% inteiros só para ela. Nossa, ela fica com a metade toda. Sim. Enquanto isso, os 2 avós paternos vão ter que dividir os 50% do lado deles, ficando com 25% cada um. A herança não olha para o número de pessoas sentadas à mesa, ela olha para as origens do sangue. Fascinante. E onde o cônjuge entra nessa história de ascendentes? A gente falou tanto de regime de bens antes. Isso ainda importa aqui? A grande reviravolta da sucessão está justamente aí. O que podemos chamar de regra de ouro da concorrência com o ascendente é o seguinte: o regime de bens não importa de forma alguma. Não importa. Não interessa se o casamento era com separação total, comunhão universal ou parcial. O cônjuge sobrevivente sempre vai concorrer com os pais ou avós do falecido. Isso simplifica bastante as coisas. Mas qual o tamanho da fatia que o cônjuge leva dessa concorrência com os sogros? A fatia varia conforme os sobreviventes. Se os 2 pais do falecido estão vivos, a divisão é em 3 partes iguais. 1/3 para o viúvo, 1/3 para o sogro e 1/3 para a sogra. E se faltar um deles? Aí é que tá. Se apenas um dos pais está vivo, ou se a herança já subiu para a geração dos avós, a lei ergue o muro de proteção maior ao redor do parceiro de vida. O cônjuge garante metade de toda a herança, 50%. E os ascendentes dividem o restante. Fica muito clara a intenção de proteger quem construiu a vida ao lado da pessoa. Avançando na nossa fila, chegamos à terceira classe na ordem de vocação hereditária. O cenário é: sem filhos, sem netos, sem pais ou avós vivos. Restam apenas o viúvo ou a viúva. E nessa terceira classe, a regra é a mais cristalina do Código Civil. Pelo artigo 1838, na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge ou companheiro herda 100% de tudo. Tudo mesmo? A totalidade do patrimônio. O parceiro não precisa dividir nada com irmãos ou tios do falecido. O que nos leva ao último degrau. E se a pessoa for solteira, viúva ou divorciada, sem filhos, sem pais vivos, sem ninguém subindo ou descendo a árvore em linha reta? A herança passa para as laterais? Certo. É a quarta e última classe, os parentes colaterais. Pessoas que dividem um ancestral comum, como irmãos e primos. Mas a lei impõe um limite de distância, não é? A lei impõe um limite estrito até o 4º grau. Depois disso, o Estado não reconhece mais ninguém como família para fins de herança legítima. E dentro desses colaterais, a hierarquia é rigorosa também. Sim. Em primeiro lugar absoluto, vem os irmãos, que são parentes de 2º grau. Em segundo lugar, os sobrinhos. Eles herdam por representação, caso o irmão já tenha falecido, sendo parentes de 3º grau. Em terceiro lugar, os tios, que também são de 3º grau, mas perdem a preferência para os sobrinhos. E fechando a conta no 4º grau, entram os primos, tios avós e sobrinhos netos. Deixe-me testar isso num cenário prático, porque sei que disputas entre irmãos e sobrinhos são super comuns. O João morre solteiro, sem filhos e sem pais. A família dele é formada por 2 irmãos vivos, mas ele tinha um terceiro irmão que faleceu há muito tempo, deixando 3 filhos, os sobrinhos do João. Como a gente divide essa conta? A mecânica da representação volta a operar aqui. A herança é fatiada em 3 partes, representando as 3 raízes de irmãos. Cada irmão vivo do João embolsa 1/3.
E o terço que sobra? Aquele um terço final, que seria entregue ao irmão falecido, é transferido para os 3 sobrinhos. Eles entram no jogo, herdando a parte do pai, dividindo esse terço entre eles. Entendido. E a pergunta que não quer calar que fecha todo esse sistema complexo. E se não houver ninguém? O falecido não tem descendentes, ascendentes, cônjuge, nem parentes até o 4º grau que sejam conhecidos. O que acontece com a casa, o carro e o dinheiro no banco? Quando o radar da lei não detecta nenhum herdeiro e não existe testamento, o artigo 1844 entra em ação. A herança é declarada vacante. Vacante. Isso, os bens ficam vagos e o patrimônio privado é absorvido pelo poder público. O dinheiro e as propriedades são transferidos para o município ou o Distrito Federal, caso estejam localizados lá, ou para a União, no caso de territórios federais. A linha de sucessão familiar oficialmente termina no cofre do Estado. É o fim absoluto da linha. Que jornada intensa pelas engrenagens do direito civil. A gente partiu do conceito básico de ausência de testamento e navegou por todo o sistema. É muita informação, mas tem uma lógica muito clara por trás. Exato. Vimos como o código cria uma estrutura extremamente rígida, hierárquica, mas com uma lógica interna forte. A preferência por descendentes, a subida para os ascendentes, o cônjuge com suas frações protegidas dependendo do regime de casamento e, finalmente, a expansão lateral até os primos. É um sistema que opera de forma quase matemática para garantir a proteção do que a legislação considera o núcleo central de uma família. Se conectarmos isso com o quadro geral de como as sociedades lidam com patrimônio, o valor prático desse conhecimento se torna inestimável. Uma pessoa gasta a vida inteira acumulando bens, comprando uma casa, guardando dinheiro. Sem dúvida. Entender como a sucessão legítima funciona é a prova definitiva de por que o planejamento sucessório é vital. A lei é uma armadura engessada. Ela foi desenhada no passado para atender a maioria dos casos tradicionais, tentando adivinhar o que a pessoa faria se tivesse tempo. Ela presume os afetos. Presume afetos, perfeito. Mas a lei não conhece as nuances e a dinâmica particular de nenhuma família. Se a vontade de quem construiu o patrimônio for minimamente diferente das porcentagens e da ordem que nós detalhamos hoje, a única saída é assumir o controle e redigir o testamento. Conhecer a regra geral é o passo zero para que as famílias saibam se precisam criar as suas próprias regras. Essa visão do planejamento faz todo sentido. A lei tenta padronizar algo que é, por natureza, profundamente íntimo. E isso nos leva a uma reflexão final que os textos jurídicos não abordam nas entrelinhas, mas que fica ecoando depois de dissecar essas regras todas. Qual reflexão? A legislação desenha uma fronteira matemática muito nítida sobre quem é família para receber proteção financeira. Uma linha que para abruptamente no limite do casamento formal ou no sangue de um primo distante de 4º grau. Mas, na vida real, as dinâmicas são muito mais fluidas. Com toda certeza, as famílias de hoje são múltiplas. Em um mundo onde parcerias não oficializadas no papel ou até mesmo amigos mais próximos formam frequentemente a rede de apoio primária e a verdadeira família de muita gente, será que essa definição legal e inflexível de laços de sangue e certidões de casamento ainda reflete completamente a forma como as pessoas vivem, cuidam e amam no mundo moderno? Fica a reflexão para quem está nos acompanhando explorar um pouco mais fundo por conta própria. É um ótimo ponto para se pensar. E com esse pensamento a gente encerra a nossa imersão de hoje. Foi um mergulho incrivelmente esclarecedor pelas estruturas que regem o que deixamos para trás. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima jornada de conhecimento.